Olá, no programa 60 Minutos de hoje, nesta estreia na UniTV, canal digital, extinta Unisul TV, cede lugar a esta moderna emissora de televisão para Tubarão e região, pelo sinal digital 4.1. Nós estamos recebendo nesta primeira edição a deputada federal Ângela Amin, a deputada federal pelo terceiro mandato, foi vereadora e 2 vezes prefeita da capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. Vários prêmios, especialmente pela redução da mortalidade infantil, marcam a passagem da deputada no mandato de prefeita da cidade, prefeita amiga da criança, entre outras ações que notabilizaram e até hoje são referência na gestão pública municipal. Foi vereadora também de Florianópolis, mas isso em 89 até 91. Do Partido Progressistas, é vice-líder do partido no Congresso Nacional, casada com o ex-governador e atual senador Espiridião Amin. Mãe também de um deputado estadual. Do João Antônio. Obrigado, deputada, pela sua vinda ao nosso programa 60 Minutos de hoje. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer. Nós temos uma convivência muito positiva, né, com a antiga Unisul, hoje, sem dúvida, dentro de uma nova visão de gestão. Mas, sem dúvida, a Unisul tem uma história na área da educação, da formação de recursos humanos, mas principalmente na visão social, né, de uma instituição de ensino e que deixa uma marca, e tenho certeza que com a nova parceria ela continua, né, construindo essa marca tão importante para o nosso Estado. Eu lembro uma vez que nós tivemos dificuldades e um pedido junto ao Ministério das Comunicações. A senhora fez presente, junto ao professor Salésio, junto à nossa comitiva, fazendo o pleito em defesa deste canal de televisão, deputado que já completou 15 anos e agora é digital. Sem dúvida, né? Nós temos um relacionamento muito grande com o Salésio, né? Ele teve a oportunidade, quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no primeiro governo do Espiridião e ele como coordenador da educação na região de Tubarão, ele coordenou o trabalho que eu tinha, a responsabilidade a nível de Estado, que era o Pró-Criança, né, uma atenção à criança, no Estado de Santa Catarina. Foi a primeira vez que o Estado pensou de maneira, né, convergente esse atendimento em todas as áreas e na sua localização, a criança na sua localização, quer dizer, qual é o perfil da criança da área rural, o perfil da área pesqueira, o perfil da criança numa cidade, né, no centro da cidade, dentro de uma situação econômica, a criança na periferia, já com mais dificuldades, quer dizer, nós tínhamos, né, esse olhar da criança dentro das suas características e a ação, né, de governo naquela oportunidade foi exatamente esse olhar. E em várias ações nós conseguimos fazer um belo trabalho e o Salésio foi o coordenador aqui da região de Tubarão. Foi uma boa oportunidade de conhecê-lo, né, e automaticamente essa convivência permanece até hoje. Então essa questão do cuidado com a criança é antiga e vem desde que a senhora era primeira-dama. A senhora não tinha cargo eletivo. Não, é a primeira vez que o Espiridião foi governador, né, a partir do resultado da eleição ele passou o encargo, o trabalho com a criança fica sob tua responsabilidade e eu quero deixar uma marca. E aí foi quando nós começamos a reunir, né, as inteligências do Estado. Aqui eu tenho que registrar a presença do professor Antenor Naspolini, que é aqui de Criciúma, né, e da Estela, sua mulher. A Estela tinha muito olhar cultural da leitura, da importância da leitura, da história infantil, no desenvolvimento da criança nessa faixa etária. Marcou a gestão e marcou a sua presença também, porque a senhora depois foi prêmio por tratar das crianças na capital. Naquela oportunidade, o trabalho já foi reconhecido pelo Unicef. E fruto desse trabalho, nós participamos de um movimento nacional, né, que garantiu um capítulo específico na Constituição de 88, voltado à criança, e depois um trabalho muito grande com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na época, quem fazia todo esse movimento do Congresso era a deputada Rita Camata, e esposa através do dela, senador Gerson Camata, que foi governador do Espírito Santo. Do Espírito Santo, e ele foi governador no mesmo período que ela era do Espiridião. Depois ela foi deputada federal e a gente conseguiu com ela trabalhar bem
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conta pra gente, relembra um pouquinho duas passagens pelo governo da capital, pela Prefeitura de Florianópolis e os prêmios que a senhora ganhou nesta área, o cuidado com a criança, redução da mortalidade infantil. Nós assumimos a Prefeitura de Florianópolis uma situação muito delicada, né, financeiramente e até a estrutura administrativa do município. Nós pegamos, eu gosto sempre de lembrar, eu acho que é importante lembrar, né, eu peguei com um ano de arrecadação de dívida vencida, o repasse à Câmara de Vereadores 2 meses atrasado, 3 folhas de pessoal atrasado e fora os precatórios. Quando se discutiu o precatório essa semana, eu lembrei muito do que eu vivenciei, né, com relação à obrigatoriedade de, num período em que o município não tinha recursos financeiros para pagá-los, e a justiça determinando, e natural, porque a lei era assim, né, pagar de imediato aquilo que estava vencido. Então, foi um momento realmente complicado, mas de muita garra e determinação de uma equipe na busca, primeiro, da recuperação financeira, de começar a respeitar, né, os compromissos passados e os compromissos assumidos. E, num determinado momento, eu lembro bem, o secretário da Saúde me procurou, num despacho, e que mostrava os índices de mortalidade infantil do município, colocando uma situação realmente caótica. Era 23 em 1.000 nascidos vivos e 23 por mil. 23 por mil. Isso era um número inaceitável para uma capital de estado, e capital de estado sul do país, né, que tem um padrão diferenciado em termos de qualidade de vida. Então, qual foi a decisão naquela oportunidade? Priorizar a gestante e a criança até 1 ano de idade e, principalmente, a busca de parceiros para que nós pudéssemos construir, né, todo esse envolvimento e esse trabalho com relação à criança. Então, foi a Sociedade Catarinense de Pediatria, a Associação Catarinense de Medicina, a de Enfermagem, as universidades. Nós conseguimos avançar naquela oportunidade a mudança do currículo do curso de Medicina, fazendo com que os alunos tivessem um semestre de estado do curso em estágio na rede pública municipal, para entender a importância do atendimento básico na área da saúde. Foi uma vitória que isso nós tentávamos fazer no primeiro governo do Esperidião, né, com o Pró-Criança, e a universidade fechada não conseguia entender naquela oportunidade a nossa proposta, e nesse segundo momento em que eu tive o compromisso de trabalhar a criança, nós conseguimos a abertura da universidade e fizemos com que eles tivessem a garantia desse estágio na rede e automaticamente uma nova visão da sua educação para o curso de medicina. Então foi uma vitória, e dentro desse esforço coletivo, né, dessas instituições, nós conseguimos reverter a mortalidade infantil, saindo de 23 em 1.000 e deixando em 7,6. Realmente foi um momento muito rico em termos de compromisso e comprometimento dessas entidades na busca de um objetivo só, era garantir a vida do cidadão, da criança na nossa cidade. Então eu me orgulho muito de poder ter comandado esse trabalho. O mérito não é meu, eu tive apenas a oportunidade de coordenar, claro que sugerir uma série de ações, mas o mérito é da cidade. Quer dizer, as entidades voltadas à área da saúde da cidade de Florianópolis se uniram, né, com esse objetivo. Mas pelo chamamento da prefeita. Pelo chamamento da nosso chamamento, exatamente. Então era muito rico esse trabalho, quer dizer, cada morte de criança, ou na hora do parto, ou então nesse período até a unidade, o grupo de estudo se reunia para avaliar a causa-morte e que tipo de procedimentos nós poderíamos introduzir na rede para evitar aquela causa-morte. Tem casos que não se consegue reverter. Agora, tem casos que era possível essa reversão e, sem dúvida, nós conseguimos esse objetivo. E eu quero dizer que o grande momento de emoção, né, com relação a esse programa instituído foi quando nasceu a minha primeira neta, a Catarina,
eu estava no quarto, né, acompanhando a Maria naquele momento, quando entrou a equipe do Capital Criança, né, com o kit, com toda a orientação e todo o ensinar a mãe, né, da importância dos cuidados da criança nessa faixa etária, a questão da vacina, o controle, né, todo o processo de desenvolvimento infantil que se faz necessário levar ao conhecimento de uma mãe. Quer dizer, eu presenciei, eu fiquei quietinha, ali sentada onde estava, quando as meninas saíram, eu agradeci. Depois daí a Maria disse, oh, mãe, tu não abrisse a boca. Eu quero dizer que eu fiquei emocionada, porque tinha dado continuidade a um trabalho daquilo que a gente trabalhou com muito afinco. Nós temos reuniões semanais, né, de avaliação do processo, onde eu acompanhava, quer dizer, tu vê aquilo na realidade acontecendo e acontecendo com um membro da tua família, é realmente emocionante. As outras duas netas eu não tive a mesma oportunidade porque elas foram fruto da pandemia, então automaticamente nós não tivemos a oportunidade de acompanhar, né, o nascimento da Maria Alice e da Letícia. Mas a Catarina eu tive a oportunidade de acompanhar e principalmente de vivenciar esse momento. Deputada, que para mim é muito gratificante. Que prêmios essa ação? Nós recebemos, né, o prêmio Dubai, o prêmio do Unicef, o Amigo da Criança, Prefeito Amigo da Criança, uma série de... A Unicef eu considero, né, o mais importante, que é uma entidade que tem uma história, né, no mundo, colocando sempre a importância da mortalidade infantil. Acho que, sem dúvida, é altamente gratificante, né, poder vivenciar, poder acompanhar, mas principalmente poder ver o reconhecimento de entidades internacionais, né, sobre a importância da criança, do atendimento à criança. Este é o programa 60 Minutos, nós estamos conversando com a deputada federal Ângela Amin. A deputada relembrou nesse momento aqui os primeiros anos da trajetória política dela enquanto prefeita da capital Florianópolis, onde teve diversos reconhecimentos pela redução da mortalidade infantil. Era 23 por mil o índice e ela, durante a gestão, num grupo dentro da cidade, com todas as forças da saúde apoiando, mas sob o comando da prefeita, chegou a 7,6 por mil. Uma vitória que até hoje é comemorada e deve ser mantida por todas as autoridades públicas, especialmente os prefeitos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre digitalização na educação e o 5G, que vai impactar bastante nessa questão da inclusão digital, que é uma preocupação da deputada dentro do Congresso Nacional. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Nesta edição, estou conversando com a deputada federal Ângela Amin. A deputada Ângela Amin é do Progressistas, partido que a deputada integra em toda a história política. Nunca mudei de partido. Nunca mudou de partido. Deputada, a gente viu na semana passada o leilão do 5G. Como é que a senhora avalia? Foi um sucesso o projeto? Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar aqui que eu participei da discussão desse leilão no Congresso Nacional em 3 comissões. Na Comissão da Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia e uma comissão especial que acompanhou todo o processo de construção do edital da 5G, né, do leilão. E foram discussões muito ricas com várias entidades envolvidas e um dos aspectos que nós trabalhamos muito na área da educação foi que a implantação do 5G no Brasil viesse a garantir a inclusão das escolas, né, nesse processo de modernização do sistema, atualização do sistema. Foi um processo difícil, não foi fácil, né, na busca desse reconhecimento da importância da conexão com as escolas públicas, né, mas a partir principalmente do Tribunal de Contas da União, na época o ministro Carreiro. O ministro Carreiro eu conheci lá na primeira administração, no primeiro mandato, ele era
secretário-geral da mesa do Senado, com quem nós tivemos um relacionamento muito grande, né, e automaticamente um relacionamento hoje de amizade. E ele era o relator no Tribunal de Contas da União desse processo, da análise desse processo, e nós buscamos convencê-lo da importância de levar essa conexão também às escolas. Foi uma vitória, aconteceu, e o grande diferencial do leilão da 5G com relação aos leilões passados, e eu participei do processo de privatização no primeiro mandato do sistema Telebrás. E sempre aquela preocupação, como é que a rede de comunicação vai chegar lá no cantinho do estado de Santa Catarina, no município mais menor, o município onde tem mais dificuldade de acesso, a área rural, né? Imagina no interior, se aqui nós tivemos dificuldade e temos dificuldade até hoje, imagina o interior do Amazonas. Então, foi uma grande perda, essa discussão era apontada naquela oportunidade, por isso a nossa luta para que nós pudéssemos viabilizar, né, uma rede de alta tecnologia nas escolas. Então, conseguimos, avançou, mas a grande vantagem, né, desse leilão, do 5º leilão, né, passando pelo 1, 2, 3 e 4, agora o 5º, é que não teve o objetivo arrecadatório para a União. O percentual que o governo federal vai receber desse leilão é muito pequeno, mas importante também para o governo, sem dúvida, né, para montar a estrutura de acompanhamento da implantação do 5G, mas o resultado econômico desse leilão ficarão com as empresas que ganharam todo o processo de discussão para investimento, para a garantia daquilo que nós já discutíamos na década de 90, para garantir efetivamente o acesso à tecnologia, né, em todos os municípios e também no interior do estado. Onde não é possível o 5G, foi construído também, e esse segundo momento, ele terá apenas 1 ano para sua implementação, que é a agricultura 4.0. Então, ainda é na linha de 4.0 para essas comunidades mais distantes, para que também essas regiões tenham acesso. É tão importante, aí eu gostaria de colocar, por exemplo, se nós formos analisar o investimento no setor industrial com relação à tecnologia, foi o agronegócio que mais investiu e que mais está adotando novas tecnologias no seu resultado econômico. E apenas 28% do setor tem cobertura de tecnologia. Apenas 28%. Imagina, né, se foi o que segurou o Brasil nesse momento econômico, o movimento econômico que nós teríamos e o estado de Santa Catarina teria, se todas as propriedades rurais, quer dizer, toda a cadeia do agronegócio tivesse acesso às tecnologias. Vou citar um exemplo da sua importância nesse momento em que se está discutindo a questão do G20, da questão ambiental, dos cuidados ambientais. Nós teríamos, através da tecnologia, um processo de irrigação mais eficiente, gastando automaticamente menos água. Nós teríamos a oportunidade de implantar o monitoramento das pragas, não com agrotóxico, e sim com outras tecnologias, olhando com antecedência esse processo, e automaticamente a cadeia de produção, né, ter mais agilidade, né, do produto aqui garantido e no destino final. Então, seria um processo totalmente diferente e automaticamente o resultado econômico e a oportunidade de inclusão e de melhoria da qualidade de vida desse cidadão que está lá na ponta produzindo, inclusive dentro da visão de fazer com que os nossos jovens permaneçam na área rural com as mesmas oportunidades que tem o jovem da cidade. Então, é sem dúvida um grande avanço nesse aspecto. Então, essa união... Essa é a aplicação prática. A prática da tecnologia. Do que é a tecnologia. A senhora, eu não posso deixar de destacar que a senhora
enquanto não teve mandatos, cursou mestrado em Engenharia do Conhecimento e depois doutorado em Engenharia do Conhecimento. Nos intervalos de mandato. Isso lhe deu condições de discutir ter com essa nova grandeza? Visão, exatamente, com mais conhecimento. Então, isso abre, né, a visão. Quando eu fiz o meu curso de graduação, isso lá na década de 70, né, qual era a visão de um pai naquela oportunidade, que não era o nosso caso? Quer dizer, eu sou filha de professor, o meu pai era um pouquinho mais do que um operário, ele trabalhava no escritório de uma tecelagem Dayal, né? E eles sempre diziam isso para nós. O grande patrimônio que nós podemos deixar, né, para vocês é a educação. Hoje nós podemos falar diferente. O grande patrimônio que eu posso deixar é o conhecimento. Eles conseguiram colocar os 9 filhos na universidade. Então, isso com muito esforço. Imagina uma professora, né, tendo essa visão da importância da educação. E, automaticamente, a partir do momento em que tu tens um espaço, né, com mais tranquilidade, tu poder voltar à universidade, aprimorando aquele conhecimento que não era estanque. Quando eu fiz a graduação, a visão que se tinha, não fez curso superior, está formada para a vida. Não está formada para a vida, a gente aprende no dia a dia. Por isso eu voltei à universidade, né, tive a oportunidade de fazer mestrado, fazer doutorado, defender tanto uma dissertação quanto a tese num foco de gestão para a área pública. A minha dissertação de mestrado, ela focou a gestão de risco na administração pública, quando ainda toda a literatura existente, ou a grande maioria da literatura existente, era a gestão de risco para o sistema financeiro nacional e internacional. Muito pouco tinha. Então, o que eu fiz? Eu adaptei essa legislação e as experiências do setor financeiro para a administração pública. Foi um trabalho muito rico, né, de pesquisa. Foi um tempo que a administração pública não tinha risco. Era a administração pública. É verdade. Então, nós conseguimos fazer todo o estudo, né, das teorias existentes e adaptá-la à administração pública. E, no segundo momento, foi maturidade de gestão de conhecimento na administração pública. Eu tive a oportunidade de visitar e, por várias vezes, acompanhar 12 instituições nacionais. Fui ao governo de Minas, fui ao Ministério Público de Goiás, em Brasília foi aos Correios, o IPEA, né, no Rio a Fiocruz, a ANAC, o ITA em São José dos Campos. Então foi assim uma abertura de visão da importância da gestão pública, né, e aí com indicadores, com acompanhamento, né, as barreiras e oportunidades, a eficiência e principalmente a avaliação, que ainda existe uma resistência muito grande, né, da importância da avaliação do setor público e a publicação dessa avaliação para que o cidadão entenda, né, o que está sendo feito, como está sendo feito e qual é o resultado. O Capital Criança foi isso, quer dizer, nós detectamos um problema, nós construímos um processo de parceria e publicávamos o resultado do trabalho 3 vezes por ano. Quanto é que nós conseguimos? Isso em vários outros indicadores que foram implantados na nossa administração. Mas 3 vezes por ano nós procurávamos publicar o resultado em cada um dos indicadores. Eu tinha um painel na minha sala de reunião do colegiado, onde ali estavam todos os indicadores acompanhados e quais os projetos que, com resultado positivo ou negativo, incidiam nesse indicador. E qual era a nova meta? Oi? E qual era a nova meta? E qual era a nova meta. Então, isso era feito 3 vezes por ano. Então, isso tem que ser aperfeiçoado e tem que ser cobrado pelo cidadão. A administração pública é uma administração que deve ser voltada à qualidade de vida do cidadão. E hoje nós temos vários outros mecanismos. Tem a Agenda 2030, tem vários segmentos a serem implantados e avaliados e que têm que ser considerados por qualquer administrador. Eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos dar mais uma parada e depois nós voltaremos ainda para falar um pouquinho do 5G, porque eu lhe interrompi para buscar a sua entrada nesse segmento. Então a senhora participou com conhecimento de causa. Conhecimento. A gente já volta, este é o programa 60 Minutos, nós estamos entrevistando nesta edição
a deputada federal Ângela Amin, do Progressistas de Santa Catarina. É um minuto só. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, nesta edição aqui pela UniTV, completamente digital, a melhor imagem, já para quem tinha a melhor informação local. A UniTV tem o histórico da Unisul TV nesses 15 anos de trabalho pela comunidade, pelas comunidades de Tubarão e municípios vizinhos. Prêmios locais, prêmios estaduais e nacionais de jornalismo aqui do nosso canal de televisão, que está em Tubarão, mas é dos grandes players da comunicação com jornalismo sério de muita qualidade. Estou recebendo hoje aqui a deputada federal pelo Progressistas de Santa Catarina, deputada Ângela Amin. A deputada foi prefeita de Florianópolis 2 vezes, foi premiada nas ações de proteção à vida das crianças, foi vereadora da capital, deputada federal pelo 3º mandato, não consecutivo, mas pelo 3º mandato. Enquanto estava sem mandato, a deputada, já graduada, nos anos 70, como falou, fez mestrado e doutorado em engenharia do conhecimento. E por isso o envolvimento da deputada nessas questões tecnológicas na Câmara Federal. A senhora participou da comissão especial que definiu o 5G para o Brasil. Que acompanhou toda a construção do edital de 5G para o Brasil. Tanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação, e numa comissão especial do Congresso, dentro de toda essa discussão, fazendo várias audiências públicas. E essa comissão especial, hoje, ela se transformou numa subcomissão da Comissão de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de acompanhar a implantação dos 5G no Brasil. E eu já fui, inclusive, questionada, inclusive aqui em Tubarão, assim, mas vai atender e abrigar só as capitais? Não. Num primeiro momento é apenas as capitais, mas tem um cronograma muito claro de como é que serão implantados também nos outros municípios do Brasil. Eu cheguei a olhar ontem o edital, eu cheguei a tirar uma cópia e nós vamos acompanhar passo a passo dessa implantação nessa subcomissão. Então é um momento realmente para nós muito rico em termos de conhecimento, de acompanhamento e de colocação e estudo da importância do 5G para o desenvolvimento do país. Mas aqui eu gostaria de fazer um parêntese. De nada vai adiantar essa evolução tecnológica se nós não prepararmos o capital humano para esse novo momento das profissões, da vida do cidadão. Se nós abrirmos hoje, por exemplo, nós aprovamos a questão de um mês atrás, o marco legal de inteligência artificial para o Brasil. Participei ativamente também dessa discussão, nós introduzimos uma emenda e ela foi acatada pela relatora, mas de nada adianta nós termos toda essa tecnologia se nós não tivermos o cidadão preparado. Então, esse é o foco muito intenso do meu trabalho, nesse momento que a pandemia mostrou a importância da tecnologia. Ela mostrou o quanto a nossa criança e a nossa adolescente perdeu em termos de conhecimento, ficando praticamente 2 anos fora da escola. E se nós tivermos esse profissional mais habilitado para a utilização das tecnologias, e eu gostaria de aqui fazer mais uma colocação. Não é a tecnologia pela tecnologia, não é só utilizar a tecnologia em sala de aula também, mas é preparar o cidadão com uma visão da importância da tecnologia para a sua vida e para a sua profissão. Tá? Então, essa visão é que tem que ser colocado para o nosso educador, para que ele tenha a capacidade de construir a nova didática, a nova pedagogia, para que nós possamos, de maneira eficiente, construir esse novo momento da educação. E aí, a senhora, eu não quero que a senhora fale sem eu lhe perguntar. Tá bom. A senhora, pensando nisso, na preparação das pessoas, na preparação do cidadão para ser incluído digitalmente, apresentou um projeto de lei 4513.
trata dessa questão, deputado? Exatamente, a definição da Política Nacional de Educação Digital. Então, são as linhas mestras sobre a educação digital, a sua importância, né, para a melhoria da qualidade de vida e exatamente preparar o nosso aluno e a nossa adolescente para esse novo momento. E volto a frisar, aí sem dúvida pela preparação inicial do profissional para que ele seja um indutor nesse novo momento de cocriação em sala de aula do conhecimento, e com as tecnologias que aí estão, né, incentivar o aluno à pesquisa, utilizando, né, todos os meios que nós temos à nossa disposição, que ele possa pesquisar, né, e buscar, através da pesquisa, novos conhecimentos, mas principalmente, aí vem a questão ética, e que ele tenha capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é mentiroso naquilo que nós recebemos de informação, através dos mecanismos, principalmente de telefonia, que nós hoje temos à nossa disposição. Quer dizer, alertar o aluno e fazer com que ele tenha capacidade de interpretar o que está recebendo, o que ele tem dificuldade, ele pesquisar, né, para saber se aquilo é verdadeiro ou não, é de fundamental importância. Não é pela justiça que vai se resolver isso. Não é pela justiça, é pela educação. Pela educação. E a educação, deputada, que está propondo no seu projeto, que tem alguns pilares, eu gostaria que a senhora destacasse, não é o ensino à distância. Ainda existe essa confusão, tanto de ensino à distância e principalmente a preocupação do profissional de que ele será substituído, quer dizer, o capital humano será substituído pela máquina em sala de aula. Não. Tu tens que fazer a pergunta, não o que a máquina vai fazer por ti, sim o que a máquina, a tecnologia pode fazer contigo, com a tua condução, para melhorar o ensino em sala de aula, mas principalmente para preparar o nosso aluno para o novo momento como um todo nessa transformação que vai acontecer. 5G é completamente diferente do 4G, então as oportunidades estão colocadas à nossa disposição e esse preparar o cidadão é de fundamental importância. Nós vamos ver um outro mundo, né? E eu volto a lembrar, a questão da ética tem que voltar às nossas escolas com muita profundidade, para que a partir do momento que tu recebes uma informação, tu simplesmente repassas, né, para uma rede sem pesquisar, sem buscar saber se aquilo é verdade ou não. Então, essa questão da ética e da tua responsabilidade, a partir do momento que tu repassas uma informação, é importante também levar nessa nova construção. Eu lhe interrompi quando a senhora estava falando do 5G, no segmento anterior, e eu gostaria de lhe perguntar, o governo propôs um valor no leilão e esse valor não é divulgado, então as empresas no leilão oferecem alguma coisa. Como é que foi a relação do valor mínimo? Ele oferece muito mais. Eu tenho um caso, né, que eu conheço, mas fiquei de fazer levantamento dos outros casos em que o preço mínimo era 17 milhões de reais e a empresa deu como lance 1 bilhão de reais e levou. Quer dizer, imagina, né, o quanto isso é atrativo como empresa, e eu estou analisando o lado econômico, que ela colocou ali um valor totalmente, se nós formos olhar, absurdo, né, mas absurdamente realmente, alto, felizmente, porque é investimento para a melhoria do sistema. Exatamente, para o sistema, isso é bom. Isso né, também mas mostra... para ela, como empresa, realmente Isso também mostra o valor do Brasil no cenário. Aí eu gostaria de voltar a lembrar, nós escutamos muito, né, através da mídia, né, de que o Brasil não é competitivo, não é atraente para investimento, né, nós estamos perdendo investimentos, nós não estamos perdendo, e aqui está a grande demonstração. Se não fosse, né, interessante investir no Brasil, né, essas empresas não investiriam o valor que está sendo investido. E para orgulho nosso, tem uma empresa catarinense, é a Unifique do município de Timbó. Timbó fica bem ao lado de Blumenau, de Indaial. Né? Nós temos uma convivência muito forte. É um lado Indaial, outro lado Timbó, e Blumenau fica, né, à frente, indo daqui para lá. E ela se associou à Copel do Paraná,
é uma linha, a Copel é a empresa de energia elétrica do Paraná que tem uma área de investimento na área de tecnologia. Ela se associou à Copel e no edital de licitação ela aparece como consórcio 5G. O consórcio 5G é a Unifique com a Copel. Isso é um orgulho para nós como Estado, né? Quer dizer, a inteligência do Estado de Santa Catarina também participando ativamente desse momento decisório, né, para a competitividade do Brasil. Investimento no Brasil, acreditando Investimento no futuro. no Brasil. Acreditando no futuro. Acreditando no futuro e acreditando no Brasil. Tá certo. Deputado, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos para falar um pouco mais do seu projeto de lei 4513, que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara Federal, e que prevê uma espécie de marco regulatório, o primeiro projeto muito avançado para o nosso momento atual, com as tecnologias que dispomos, com a educação da nossa população, com a acessibilidade, com acessos, muito avançado para a época, mas vai garantir a inclusão digital. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Na edição de hoje estamos ouvindo a doutora em Engenharia do Conhecimento, a deputada federal Ângela Amin. Participou do projeto do acompanhamento no Congresso Nacional, de todo o balizamento que o Congresso Nacional deu para que o governo fizesse o leilão do 5G. A deputada é autora do projeto de lei 4513, que trata da inclusão digital pela educação, transformar as pessoas para que possam absorver, utilizar para a sua própria vida, em benefício da família, do Estado, das empresas, da informação e das suas tecnologias. Exatamente. O projeto tem quais pilares, deputada? Ele tem, em primeiro lugar, é a educação digital, e tem ali o segundo como letramento digital. O que é letramento digital? É preparar o profissional da área da educação para a educação digital. Nós não temos condições de avançar nessa área se nós não tivermos o profissional da área da educação digital, analisando os cenários, né, de qual é o perfil, né, da economia desse novo momento e fazer com que toda essa formação possa estar voltada ao mercado de trabalho, os pilares, né, que a gente coloca bem, os pilares, e, sem dúvida, esse novo momento. Eu tenho certeza que vai transformar a educação, né, e muito claro, que tipo de formação eu quero. A partir do segundo grau, isso começa eu entendo que começa na educação infantil, e isso nós vimos hoje na discussão com a Fundação Unisul e com o Colégio Deon, né, profissionais da área da educação infantil, preocupados, né, mães colocando ao professor de que não quer que a tecnologia venha a ser utilizada em sala de aula. O que nós temos que levar de informação e de conhecimento a esse profissional da área da educação, de que esse assunto tem que ser debatido com os pais. Né? Tem todo um processo na educação infantil de socialização, de desenvolvimento infantil, de socialização, e que a tecnologia não pode ficar fora. Né? A tecnologia também nessa área, para que esse conhecimento de tecnologia e essas habilidades possam ser introduzidos lá na criança de 1 ano, 2 anos, dentro de um patamar aceitável, não é um dia inteiro de aula, com um telão na frente, com filme ou com desenho, mas sim a quantidade adequada, a informação adequada, para que ele possa ter já essa introdução da importância da tecnologia na sua vida. Eles dão um banho em nós. Qualquer criança hoje, qualquer adolescente, ao pegar qualquer equipamento de tecnologia, eles desenvolvem, eles interpretam isso com muito mais facilidade do que a minha geração. Né? Eu sou de uma geração que, quando eu era criança, não tinha telefone em casa. O telefone lá em casa chegou, eu acho que eu devia já ter uns 12, 15 anos.
entre 12 e 15 anos. A televisão chegou quando eu tinha 12 anos. Quer dizer, o meu mundo infantil era totalmente diferente do mundo da nossa criança. Então, essa introdução é necessário também na educação infantil, com a dosagem adequada, com os cuidados adequados, com o conteúdo adequado, para que essa convivência com a tecnologia venha a ser saudável. A senhora, o projeto tem essa preocupação também, porque não adianta levar esta obrigação para a escola e o professor usar o quadro branco e o pincel atômico ou o quadro verde e o giz. Também não serve. Não serve. Eu lembro quando da introdução na rede pública das telas... o quadro digital, lousa digital. A lousa digital, muitas escolas nem sequer no primeiro momento tiraram da caixa. Então é essa a dificuldade. A hora que chegou o computador da escola, a maior parte desses computadores foi para a parte administrativa. Secretaria. Tá, secretaria, parte administrativa, setor de matrícula. E até quando a necessidade da administração financeira da escola, quando a escola tem aquele recurso direto na escola. Quer dizer, nós temos que evoluir. Essa máquina tem que estar... Claro que a parte administrativa é importante, mas ela tem que estar à disposição da educação. O preparar o profissional para que nós possamos utilizar esse meio de indução da nova pedagogia, da cocriação do conhecimento em sala de aula. Eu sempre cito que quando eu fiz a escola primária e a escola secundária, o patamar de onde o professor ficava tinha um degrau a mais. Era um palquinho. Ficava lá em cima, era um palquinho onde o professor era o ator. Hoje não, ele tem que ter toda uma nova dinâmica em sala de aula e dentro do mesmo patamar fazer um processo de cocriação do conhecimento em conjunto. Ele seja o indutor nessa busca de conhecimento e principalmente na capacidade de pesquisa para aprimorar o conhecimento. Então, incentivar essa criança para a utilização das tecnologias que estão à nossa disposição, para que ele possa adquirir mais conhecimento, o aprofundamento do conhecimento em sala de aula. Deputado, essa lei, eu não converso com a senhora aqui, ela é inovadora e está além do nosso tempo e das condições que o Estado oferece. O Estado é o município, o Estado mesmo e a União, como um todo. As suas escolas, as escolas públicas. Isso aparece muito claramente dentro da própria Câmara. Nós tivemos dificuldade, temos dificuldade por um setor da Câmara de aceitá-la como um processo inovador, fora do nosso tempo, mas importante para o nosso tempo. Tanto que nós conseguimos, através de um projeto, de um requerimento de urgência aí, construído em conjunto com a deputada Luísa Canziani, do Paraná, que foi a relatora do projeto de lei de inteligência artificial. Aí, em seguida, depois de terminar o trabalho conjunto, ela se colocou à disposição para fazer um requerimento de urgência. Aí nós duas construímos a busca das assinaturas necessárias, que é mais de 200 assinaturas, para que nós pudéssemos, através do requerimento de urgência, aprová-lo no plenário, e isso já aconteceu. Foi designado o relator, o professor Israel de Brasília, para que nós evitássemos as dificuldades que nós tínhamos, e isso foi percebido, das comissões e diretamente no plenário discutir, se possível, de imediato aprovar. Então, tem muita esperança agora da aprovação desse projeto de lei. O meu sonho seria aprovar ainda esse ano, mas que nós pudéssemos ter a capacidade, principalmente o desprendimento necessário nesse momento e colocar a importância do projeto de lei para a busca da qualidade de ensino que todos nós queremos. A senhora, quando armou essa estratégia, que é uma estratégia para aprovação, evitou passar pelas comissões. Passaria pela Comissão de Educação, pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Constituição de Ciência e Tecnologia. E também Constituição e Justiça? De Justiça. Constituição e Justiça. Então, esse caminhar seria pular muito essa lento, fase, então foi acelera a fundamental, aprovação ou a acelera reprovação. E aí a sua expectativa é que o plenário aprove? A nossa esperança é que aprove, que aí vá para o Senado. E não pode ser muito distorcido, com muitas emendas, com muitas... Até pode, mas eu entendo que o fato de ir diretamente ao plenário
ela diminui o risco desse impacto que pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Tá certo, deputado, o nosso tempo, 1 hora está encerrando. Muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a recepção no município de Tubarão, tanto pela toda a equipe da Fundação Unisul, né, do prefeito municipal que esteve conosco, e dizer que lá em Brasília nós continuamos atentos para as necessidades dos municípios, né? Eu fui prefeita, sei, né, da importância do apoio do governo federal, da própria Câmara, sobre esse aspecto, e me coloco sempre à disposição para trabalhar pelo nosso Estado, e essa lei, sem dúvida, vai trabalhar pelo Brasil. Obrigado, deputado. Parabéns pela sua atuação no Congresso Nacional, na Câmara Federal. E obrigado a você que acompanhou o programa 60 Minutos na edição de hoje. Continue com a programação da Unisul TV, da UniTV. A gente vai falar Unisul TV há muito tempo, 15 anos, não se apaga assim. Da extinta Unisul TV, agora a UniTV Digital. Continue com a nossa programação, com esta melhor imagem que nós estamos oferecendo, e até o nosso próximo encontro.